Então, olá pessoal, tudo bem? Estamos conectando aqui e, inclusive, Maria Clara, assim, é muito legal porque aqui a gente vai ter mais espaço para a gente conseguir falar do que no outro. Acho que até você pode assistir os dois, mas na hora que a gente for fazer, por exemplo, os exercícios, as atividades e as análises, a gente pode fazer as análises aqui. Porque lá, por exemplo, todo mundo falou muito pouquinho e faltou tempo. Aqui a gente vai ter tempo para a gente poder trabalhar. Isso vai ser muito bom. Boa tarde, Alexilene, tudo bem? Cadê o André Gil? Cadê? Tudo jóia. Olá, pessoal, tudo bem? E aí, vamos lá? Vamos. Quero saber cadê a lista com todas as reivindicações da prefeita, que falou que ia falar um monte de coisa com vocês e que estava com a lista pronta já, hein? Vocês sumiram, falaram assim, não, a gente começa aqui quinta-feira que vem, estou de olho. Ficamos mesmo de nos reunir com ela, né, da última reunião que nós fizemos. Sim. Só que houve um problema na nossa agenda, principalmente na dela, que você sabe que a moça é bem agitada, né? Então, nós não conseguimos nos sentar, né, para conversarmos, dialogarmos melhor e ver a proposta dela, ver as nossas ideias também, para adequarmos. Mas aí eu já conversei com ela hoje, certo? Ela já me passou a lista, não é pequena, né? Não é pequena. Bora fazer a lista. Menino, já fiz aqui a lista. Então, assim, já bate com algumas das nossas ideias. E conversando com o André vai ficar como coordenador, certo? Aqui no município desse projeto. Vou dar todo o suporte a ele, com as demais secretarias, o que precisar. Eu, como secretária da Educação, vou estar à disposição. Falo também em nome dos outros secretários, tá? E, assim, vamos inovar juntos. Hoje a gente vai trocar umas ideias, o André possa ter algumas dúvidas, e eu acho que esse é o momento para a gente dar o pontapé inicial dos trabalhos aqui em Feliz Deserto com vocês. Legal. Deixa eu te apresentar aqui, não sei se vocês acompanharam, mas nós estamos com a Maria Clara Medrado aqui. Ela é do Cluster 1, e no Cluster 1 a gente está discutindo, eu vou passar um pouco a reunião que a gente preparou, que é uma reunião, você vai ver tudo de novo, mas resiste. Tudo bem, tranquilo. Vai ser bom, tá? Sim. E ela tem um porte do município muito parecido com o de vocês e com temas que podem somar. E aí eu falei, por que você não vai lá para a gente para atuar junto com o Feliz Deserto? Porque o que a gente está conseguindo nos outros clusters que está sendo bem legal? A gente está gerando a sinergia de espaço entre as diferentes pessoas que estão trabalhando. E no caso de Feliz Deserto, a gente vai querer fazer um banho de loja. A gente vai ter que passar o município inteiro a limpo. Então, o que a gente vai fazer? Ação de planejamento, ação de estruturação. Lá no outro cluster, cara, os caras estão avançadíssimo ao cubo, né? Estão querendo fazer coisas do arco da velha. Eu já vou passar com vocês. E é bom. E eu falei para ela vir aqui com a gente, porque a gente pode, primeiro, criar essa sinergia de conversar entre vários. Segundo, a gente pode começar a trabalhar o município dela com as mesmas ações de desenvolvimento. Vai dar muito certo. Bom, eu vou começar aqui então, pessoal, e eu vou fazer uma rápida apresentação e depois, Maria Clara, a gente já vai começar a trabalhar um pouco o conceito das artes lógicas, do jeito que a gente trabalhou com o pessoal do Cisanvi, pelo menos uma meia horinha. Então, não fica preocupado de não estar as outras pessoas, o pessoal... Calma, a gente não está decidindo nada, a gente está pensando muito, tá? Então, relaxa, é menos sobre o que, é mais sobre o como. É sobre como a gente pensa, como a gente estrutura, como que o seu raciocínio vai poder ser ajudado e como, no caso do município de Feliz Deserto, nós vamos pegar as ideias da prefeita, as ideias da Alexilene, as ideias do André e vamos colocar tudo junto num plano de trabalho, nesse tipo de estruturação. Mas antes, pessoal, deixa eu passar aqui com vocês. Vou compartilhar aqui minha tela. Deixa eu só compartilhar. Cadê a apresentação? Acho que eu tirei a apresentação. Deixa eu ver se estou aqui. Acho que eu tirei a apresentação. Deixa eu pegar aqui o Google Drive, My Drive, Share Drives. Então, vamos lá. As primeiras ações, isso aqui é a pauta da nossa agenda de hoje, tá? A gente vai ter uma agenda que pode ir até 2 horas, a gente não precisa usar sempre as 2 horas,
A gente pode fazer um pouquinho mais rápido, um pouquinho menos, mas aí a gente já vai aproveitar para conseguir trabalhar alguns conceitos de vocês dentro de uma lógica do projeto, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui nessa reunião hoje? Um nivelamento da semana, né? Uma resolução de um problema real. Isso foi uma alternativa que a gente colocou, de todas essas alternativas da prefeita. A gente vai pegar uma e vai resolver. A gente vai pegar uma da Maria Clara e vai resolver, para a gente falar assim, meu Deus do céu, não acredito, em uma semana a gente resolveu um problemão. Resolvemos, ok. Semana que vem a gente faz outro, depois a gente faz outro, depois a gente faz outro. A gente vai devagarzinho e sempre. A gente vai, tipo assim, a frequência é mais importante do que a intensidade. E a direção e o sentido é mais importante do que a energia que a gente coloca, né? Então, vamos lá. Nós vamos falar sobre a questão de resolver um problema real, falar das agendas bilaterais, da montagem de um plano de trabalho, o plano de trabalho, que deveria ser hoje já, o resultado das 50 mil coisas que a prefeita já levantou para vocês. Mesmo se estiver tudo bagunçado, a gente lança aqui, a gente já joga, já vai fazendo. A gravação e entrega dos vídeos e o treinamento de ferramentas na nuvem e outras ações, tá? Então, o nivelamento da semana. Eu vou resumir assim rapidamente. Hoje a gente conversou com vocês, a gente conversou com todos os municípios do cluster oficial e alguns municípios, tipo o pessoal do Cisanvi, conversamos com Goiás, conversamos com Santarém, conversamos com municípios de fora. E no município de fora nós tivemos ideias muito boas, como, por exemplo, o município de Rio Verde, que está querendo desenvolver a parte de tecnologia, fez um levantamento de como que ele estava em relação ao estado de Goiás, todos os comparativos, identificou que eles querem mexer com banda larga. Basicamente, agora, a gente já está pesquisando banda larga, pesquisando estrutura de inovação, como é que a gente vai colocar energia solar em cima das escolas para prover banda larga, para transformar a cidade numa capital de tecnologia sustentável, e como é que a gente vai fazer para integrar uma infovia da informação no município, agregar o pessoal, começar a gerar emprego, gerar renda, ainda pegar a estrada de ferro de Rio Verde até Paraupebas, lá em cima, no Pará, e fazer as integrações para a gente prover internet também em Santarém, em ações via rios. Ou seja, a gente puxou um pelinho, atrás do pelinho tinha um elefante, e a gente foi desmascarando esse elefante. Município de Goiás, a gente conseguiu envolver bastante a questão do turismo. Então, trabalhamos bastante a questão do turismo, vamos fazer sobrevoo aéreo, comprar um drone, ficar voando para cima e para baixo, contar a história do município na região, colocar QR Code para a pessoa passar na reunião e começar a enxergar na reunião. Olha quanta ideia boa que a gente já teve. No consórcio do Cisanvi, a gente começou a estar com o problema de resolver a compra de peças para veículos. Quando é que eu controlo a peça, quando é que eu não controlo a peça, o que eu tenho que fazer. Isso foi sensacional, a gente já está fazendo. Para quinta-feira que vem, um questionamento para o Tribunal de Contas do Estado para conseguir ter uma posição. E o que está sendo legal da Cisanvi? Que o prefeito está participando de tudo. Então, ele está bem próximo nas decisões, nas análises, então ele está acompanhando bastante com a gente. Dois pontos que a gente vai passar. A importância da gente começar a trabalhar com a questão de resolução de problemas reais, a gente vai trabalhar com a questão de método. Eu vou passar o método aqui com vocês. Como a gente tem um pouco mais de tempo e não tem gente, a gente já vai fazer o exercício, assim como a gente já fez o exercício com a Cisanvi, a gente já vai fazer o exercício hoje com a Maria Clara e com vocês três aí que estão entrando, o Salve também está entrando, tá? Então, a gente vai trabalhar essa questão do método para já começar a resolver o problema. A gente vai fazer árbitros lógicas, a gente vai montar relações de causa e efeito, daqui a pouquinho eu vou explicar. Por quê? Porque a gente quer chegar numa forma de premiação do resultado e não do esforço. Então, o resultado tem que ser muito rápido e, como método, a gente vai apresentar isso daí. Mostra para a gente, por favor, Isabela, rapidinho. Ó, o Sávio tá entrando. Mostra rapidinho a árvore que a gente fez do Cisanvi e como é que a gente vai fazer a nossa árvore. Eu não vou entrar muito nisso aqui, porque eu vou explicar para a gente. A gente vai pegar agora as demandas da prefeita, a gente vai pegar agora as demandas da Maria Clara, a gente vai pegar agora as demandas do Sávio, e a gente vai colocar no mecanismo que faz o espremedor de cérebro. E a gente fala, Jesus amado, tá saindo tudo aqui da minha cabeça, vai explodir. Mas aí a gente começa a analisar o problema de uma forma diferente. Sávio, boa tarde, tudo bem? Ó, então aqui, por exemplo, a gente tem uma montagem de uma árvore, essa aqui é a árvore do Cisanvi, e a gente vai colocando, a base é o que aconteceu, então se isso, e a gente vai colocando o próximo, então aquilo, se isso, então aquilo.
Quando a gente vai montando esse tipo de estrutura, a gente vai montando relações lógicas, e essas relações lógicas de causa e efeito permitem que eu utilize a lógica formal. Para que é importante essa lógica formal? A gente vai seguir vários métodos. Todos esses métodos estão fundamentados. Salve, se você puder tirar um pouquinho o seu áudio, que acho que está fazendo barulho aqui para a gente, tá? Todos esses métodos, eles vão auxiliar no quê? Na construção de um caminho lógico a ser seguido. E para isso nós vamos usar um pouco de lógica formal, mas a gente vai precisar fazer validações da premissa. Então, por exemplo, a validação da premissa aqui de baixo, dá um pouco mais de zoom aqui nessa estrutura dessa primeira árvorezinha lógica. Elas são coisas que eu preciso aceitar como uma verdade provisória. Por exemplo, vamos ver se a gente consegue aceitar. Para pensar o mecanismo da lógica que a gente está utilizando nessas ações com os municípios. Existe aqui, qual é o problema que a gente está resolvendo? O problema do CISANVI, que é um problema das licitações de peças de veículos, tá? De peças de veículos com a instalação. Quando eu controlo a peça, eu não controlo o serviço. Quando eu controlo o serviço, eu não controlo a peça. E mesmo quando eu controlo a peça ou o serviço, o pessoal instala alguma coisa, eu não sei se é a peça original, se é falsificada, e eu não sei como é que eu corrijo. Como é que eu faço isso em todos os municípios? Como é que eu regulamento essas coisas? Para que serve esse método? Esse método serve para a gente resolver problemas complexos. E ele parte do princípio que a gente vai pegar algumas premissas, verificar a lógica dessas premissas e colocar em correlação de causa e efeito. E com essas meia dúzia de premissas, a gente vai conseguindo construir novas premissas que vão nos ajudar a enxergar a teia como um todo. Então, você pode começar por qualquer lugar. Quando você puxa um pelinho, na hora que você puxa o pelinho, tem um elefante atrás do pelinho, aí o elefante vem junto, você vai desmascarando. Então, a primeira coisa é a validação das premissas como uma coisa logicamente válida. Vocês já devem ter estudado em lógica formal aquilo que a gente tem assim, ó. Todo homem é mortal. Sócrates é um homem, logo Sócrates é mortal. Então, isso é uma premissa estruturada, lógica da filosofia básica. Premissa maior, premissa menor e conclusão. Premissa maior, todo homem é mortal. Premissa menor, Sócrates é um homem. Premissa menor, Sócrates é mortal. Aí a gente pega, tem lógica, é isso? Tem. As premissas são válidas? São válidas. Todo homem é mortal, eu consigo verificar que isso é verdade. O Sócrates é um homem, eu consigo verificar que isso é verdade. Aí eu pego essa mesma premissa e troco por uma coisa inválida. Olha como é que fica estranho. Todo homem é uma pedra. Sócrates é um homem. Logo, Sócrates é uma pedra. Isso faz sentido? Isso é logicamente correto? Logicamente correto? Sim, tem uma lógica. Só que o que acontece? Ela é uma falácia, ela é um erro de argumentação. Por quê? Porque a premissa menor não está contida na maior. Ela não tem nenhuma correlação, nem são dois conceitos, né? Correlação e causalidade, que a gente precisa avaliar já já. Então, essas premissas, por exemplo, todo homem é mortal, são coisas que a gente vai dizer, ó, existe uma padronização de cada montadora quanto às peças que possui de veículo. Vocês concordam com isso como uma verdade provisória? Toda montadora sabe quais são as peças que ela produz? Ela tem a lista, o catálogo das suas peças? Sim, acho que isso é verdade. Uma outra verdade, assim, ó, uma licitação precisa de uma especificação de peças claras sem indicação de marca. Isso está na Lei 666, está na nova regra, está na regra da nova lei agora, 14.133. Enfim, beleza, então validei. A utilização de uma peça está associada à marca e ao modelo do veículo que vai utilizá-la. Se eu tenho uma ambulância que é Fiorino, não adianta ter uma peça de BMW, eu preciso de uma peça de ambulância de Fiorino. Então, a utilização de uma peça está associada à marca e modelo. Existem marcas e modelos que eu posso ter peças equivalentes. Eu posso usar um pneu numa ambulância que é o mesmo pneu de uma Fiorino, de um Chevette, de alguma coisa antiga, nova, sei lá, Chevette voltei no passado, agora entreguei a idade, né? Os municípios e consórcios trabalham com diferentes marcas e modelos de veículos sem padronização. Então, eu consigo verificar que no mundo real isso está acontecendo. Então, se existe uma padronização de cada uma das montadoras, quantas peças que possui, se existe se uma licitação precisa de uma especificação de peças claras, sem indicação de marca, se a utilização de uma peça está associada à marca e ao modelo, que eu não posso dizer na licitação, e se os municípios não têm uma padronização, olha o caos. Então, a especificação da peça é um problema, pois não há padronização possível de ser utilizada em uma licitação pública que resolva em uma linguagem comum os problemas das peças, marcas e modelos. Pronto, está claro o problema. E aí a gente foi construindo. Nossa, se isso é assim, então é assim, é assado. E a gente foi vendo outras variáveis, abre um pouquinho mais aí para a direita, e a gente está nessa construção.
duas reuniões de 1 hora fazendo isso, a gente já está fazendo uma carta para o Tribunal de Contas para perguntar como é que a gente deve fazer esse tipo de coisa. Isso é uma coisa em construção. Mostra aí, por favor, a do ODS1, que a gente está fazendo a validação das premissas lógicas, e a gente constrói um mapa de trabalho, a gente valida se esse é o caminho ou não, e a gente vai fazendo. Então, por exemplo, se eu pegar o objetivo do milênio, objetivo 1, a meta 1.1, erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em todos os lugares. Beleza, papo de miss. Aí eu pergunto assim, sabe, como é que você erradica a pobreza extrema de todas as pessoas em todos os lugares? Como é que você faz isso? Eu falo, sei lá. Então vamos pensar. Então, primeira coisa, eu preciso saber o que é pobreza extrema. Se eu preciso erradicar a pobreza extrema, então eu preciso saber o que é a pobreza extrema. Pobreza extrema é o quê? Menos do que $1 por dia? É morrer de fome? É estar aqui? O que é pobreza extrema? Né? Então, aqui, outra coisa. Se eu preciso erradicar a pobreza extrema, eu preciso saber onde estão todas as pessoas. Ou seja, que pessoas são essas que eu vou fazer? Né? E quais são todos esses lugares? Então, eu preciso identificar que se eu pretendo fazer essa coisa, todas as pessoas do planeta, eu não vou fazer. Eu vou analisar como é que eu erradico a pobreza extrema no Brasil. Como é que eu erradico a pobreza extrema no meu município? Ou no município vizinho, ou na minha região. Mas eu não vou conseguir erradicar tudo. E não adianta eu tentar resolver todos os problemas. E aí a gente vai contando, ok, então vou pegar aqui do meio. Se precisamos saber onde estão todas as pessoas, então precisamos identificar e analisar os dados das pessoas. Se são as pessoas, eu preciso saber, eu preciso analisar esses dados. Ok. Verdade. Então, se eu preciso analisar os dados das pessoas, então existem dados. Ou então, não existem dados. Peraí, mas se não existem dados, então existem pessoas que não são vistas e não são registradas. E por isso eles estão na pobreza extrema. Olha que legal. A gente vai conseguindo enxergar que eu preciso melhorar o sistema e onde é que eu posso melhorar a política pública. E existem dados, mas precisamos analisar esses dados. Que tipo de dados que eu preciso analisar? Dados econômicos, dados educacionais, dados sociais, dados de nascimento, dados de número de óbitos. E aí a gente começa a construir a solução da política pública. Isso numa visão geral, de como é que funciona esse método de raciocínio. Fecha aí um pouquinho para a gente ver isso aqui. Isso é uma árvore completa. A gente montou, baixa um pouco mais, pessoal, ver uma visão geral. Por quê? Porque uma ideia vai levando a outra, uma ideia vai levando a outra, uma ideia vai levando a outra. E a gente vai tendo uma correlação de causa e efeito. Tá? Então, vamos observar. Correlação e causalidade são coisas diferentes. Correlação e causalidade. Correlação. A correlação da curva do COVID é igual à correlação do cheque especial. Conforme ele cresce assim, vai ficando 2, 2 vira 4, eles seguem uma progressão geométrica. Eles são parecidos. Ou, eu posso dizer que existe uma correlação entre a curva de crescimento do COVID e a curva de crescimento da tundra no norte do Ártico no período do início do inverno. Jesus amado, não tenho a menor ideia dessa segunda premissa que você falou. Sim, eu tenho o Covid crescendo em progressão geométrica e essa tundra, na hora que bate o sol no início do inverno, ela começa a crescer 2, depois cresce 4, depois cresce 8. Então, existe uma correlação. Elas crescem na mesma curva do mesmo sentido. Ok? Pergunto, existe causalidade? O aumento do número de Covids impacta a relação do crescimento da tundra no Ártico? Não. Então, se existe correlação no sentido de curva, e se existe causalidade, significa que se eu cesso a causa, eu resolvo a consequência, o efeito. Existe correlação entre o aumento da interação social e o aumento do número de casos de Covid? Existe. Existe causalidade? Existe. Se as pessoas diminuem o número de contato social e tomam as medidas de higiene, lavar as mãos, etc., o número de casos diminui. Percebe? Então, se eu faço isso, ela pode ser uma solução eficaz. Ok, agora traga isso para tudo na sua vida. Tá? E como é que a gente vai trabalhar esse tipo de ação? Então, esse é um dos métodos que a gente vai utilizar para fazer essa primeira validação e para a gente fazer essa validação das coisas que nós vamos atuar e as coisas que nós vamos entregar aqui dentro do projeto. Então, voltando aqui para o PowerPoint. Então, fizemos o nivelamento da semana. Vamos ter essa visão de como resolver o problema, a visão do método. O pessoal que chegou depois foi muito interessante com as outras pessoas que já fizeram as bilaterais. Nós queremos gravar as bilaterais de vocês, ou seja, a gente vai fazer 1 hora só com vocês para a gente discutir a fundo
cada ação, cada detalhe, cada problema real, para quê? Para a gente aprender a lidar com o problema real, aprender a resolver um problema real. Porque na hora que a gente for falar com Portugal, a gente não vai ficar só falando espuma, a gente vai resolver um problema real, depois vai resolver outro. E a gente vai premiar esse resultado, ok? Então, a narrativa das agendas bilaterais, a gente vai passar a fala para vocês, eu quero saber o que vocês acharam dessa primeira ação, e a gente vai começar a marcar a agenda. A gente já marcou a segunda-feira inteira, a terça-feira está quase lotada, e a gente vai colocar o resto da agenda com ações para vocês. Com base nisso, com base nesse primeiro plano, que provavelmente vocês já têm, a gente vai fazer um plano de trabalho. A gente vai jogar todas as ações dentro de uma ferramenta chamada Wrike, para conseguir achar, e vamos ver, eu vou alcançar isso. A primeira ação que a gente vai colocar no plano é o vídeo, esses um ou mais vídeos de 5 minutos, no máximo, em que a gente vai explicar as boas práticas que estão associadas ao município. Mas o que a gente precisa fazer em relação ao plano de trabalho? Nós vamos definir a equipe, ou seja, quem vai trabalhar, vai ser o Sávio, vai ser o André, vai ser a Alexeline, vai ser o André coordenando, a Alexeline vai estar dando só um apoio e suporte de coordenação, não tem problema. Nós vamos treinar a equipe, não vai ser agora, não vai ser essa semana, mas eu vou fazer um curso meio avançado aí de gerenciamento de projetos, gestão de projetos, estrutura de projetos, PMBOK, uso de ferramentas e tal, para conseguir incutir em todo mundo a mentalidade de projeto. Depois você sai do Inova Juntos e você leva isso para a sua vida e tudo bem. Nós vamos equacionar quais são as atividades que vocês vão ter dentro dessas suas 20 horas semanais. Lembrando que a gente vai pedir para vocês agora, nesse começo, separar, não vai separar 20, não vai separar um período inteiro, relaxa, mas separa, sei lá, das 10 até meio-dia. Separa 2 horinhas para você poder ter cabeça fresca para pensar nas coisas. Nós vamos começar a montagem do plano e nós vamos traçar os resultados e as entregas semanais. Marcar as agendas bilaterais, começar com a resolução de problemas reais, para vocês aprenderem isso como uma linguagem, dominar as ferramentas de comunicação e de gestão. E o que a gente vai fazer do vídeo, da gravação do vídeo, o que a gente vai fazer na prática? A gente vai descrever uma prática que seja interessante. Eu tenho uma prática de energia fotovoltaica, um sistema de manutenção de água numa comunidade carente, com bomba automática, e essa bomba funciona com energia solar. Ok, legal, quero aprender sobre isso, pode ter um problema parecido. Então, como que a gente vai gravar o vídeo? A gente faz assim, ó, o que é a prática? Fala a descrição da prática, a prática eu faço isso, faço isso, faço isso, faço isso. O problema a ser resolvido, a falta d'água, a falta de energia, a situação de incêndio distante. O problema adicional, isso pode ter um problema adicional, que se eu estou considerando tudo com a energia solar, nos dias que não tiver sol, a gente pode ter um desabastecimento. Então, para isso, a gente vai construir uma cisterna para garantir um alto índice de abastecimento mesmo nos dias de frio ou de inverno. A gente vai descrever essas coisas. E como o município ou o consórcio resolveu o problema. E sempre com foco em resultados. Aqui no município Feliz Deserto, nós fizemos isso, 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 isso. Isso, 5 minutinhos, legal, lindo, interessante, todo mundo quer ouvir. Vai ficar uma pílula que a gente pode, inclusive, passar na propaganda dos bate-papos da CNM. Entre uma entrevista, eu vou dar uma pausa, faço uma propaganda, tá? E aqui, quais são os desafios de futuro, como é que vocês enxergam? Isso, a gente tem uma previsão de ter essa visão dos vídeos até quinta-feira que vem, que é uma semana. E na próxima quinta-feira a gente vai lançar esses vídeos. Então, a gente já vai ter, vai ajustar, vai fazer isso. Como é que a gente vai montar isso? A gente vai estruturar o roteiro, né? A gente vai fazer um roteirinho, discutir estrutura, discutir a gravação, gravar, pode ser no celular mesmo, faz com uma estabilização, usa essa lógica. A gente está passando para o pessoal um pouco de infraestrutura. O que eu preciso de infraestrutura? Se eu preciso de um ring light, aqui, por exemplo, a gente criou aqui na estrutura, ó, aqui lá atrás é a cozinha. Então, estou escondido da cozinha. Vou mostrar aqui para vocês. Espera aí. Parar o stop share para mostrar aqui a estrutura de ring lights. Estão me vendo aqui? Então, isso aqui sou eu. Atrás de mim tem cadê o negócio aqui do Zoom? Agora sumiu. Zoom, vídeo, default. Aqui, que está aqui atrás do ring light. Virtual background, nona. Então, por exemplo, aqui a gente, quando está trabalhando, a gente tem esse negocinho verde aqui atrás. Ó. Esse aqui é um tecido verde que funciona muito bem. E olha que legal aqui, ó, tem uma ring light que segura aqui o negócio, e como eu sou chique, eu tenho outra lá em cima. Ó. Ring light grande, que quando eu estou fazendo transmissão, ao vivo, com câmera, televisão, na TV CNM, eu uso aquela lá. Para falar com vocês, eu uso essa aqui pequenininha, que é mais
mais fácil e está mais na mão aqui. Tá? Então, por exemplo, a gente vai estar trabalhando também o conceito de infraestrutura. Por quê? Porque a gente quer que vocês sejam um exemplo de comunicação, o exemplo de referência. Não quero que Portugal esteja lindo, maravilhoso no vídeo e a gente está super mequetrefe. Ou seja, não vai ter isso, não. A Maria Clara vai virar a câmera para o lado e vai ficar de frente para a luz, entendeu? A gente vai fazer. E nós vamos usar a comunicação com vídeo sempre aberto, viu, pessoal? Viu, Lana? Viu, Salve? Viu, Alex Line? Não sei o que, porque a gente está criando, a gente está discutindo. Inclusive, quem ligou para a gente foi o pessoal do Zoom, que o que a gente percebeu e o que a gente disse para ele, a gente vai entrar talvez até num grupo de estudos, um grupo de estudos mundial, tá? Que é o seguinte: as ferramentas de comunicação, elas são diferentes, só que às vezes a gente precisa de algumas soluções. Por exemplo, eu estou olhando aqui que eu estou olhando para a câmera, mas quando eu quero falar com vocês, eu posso olhar para cá, ó. Posso olhar para cá e falar, então, a gente quer falar dessa comunicação, põe o ring light aqui na frente, ajusto as janelinhas e consigo falar olhando olho no olho, o que é uma coisa importante. Segundo aspecto importante que nós percebemos, a gente mudou meio que a forceps para esse mundo virtual. E o que a gente aprendeu? Que trabalhar no virtual é um caos e que na hora que eu desligo o vídeo, eu tenho a licença poética para parar de prestar atenção. Aí você fica como se fosse um podcast e você se desconecta, aí você vai fazer outra coisa, vai lá no WhatsApp, vai fazer essas coisas. Então, uma das coisas que a gente percebeu é que quando a gente consegue manter essa manutenção do vídeo, isso tem sido muito útil. O Zoom vai começar a estudar isso com a gente, tá? E a gente vai tentar fazer sempre com que a comunicação seja gravada, tenha olhar, tenha as expressões e tudo mais. E isso até porque tá tudo gravado aqui também, tá? Então, se vocês tiverem algum problema de tecnologia e de comunicação, é importante que vocês digam. Ah, ali na comunicação do André não tem internet, não tem computador, preciso de um acesso. Se vocês precisarem disso, talvez a gente possa pensar alguma alternativa para auxiliar os municípios que precisarem desse tipo de apoio. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai gravar até quinta-feira que vem esse vídeo, para mostrar Feliz Deserto para o mundo, para mostrar o município de vocês para o mundo. Montar o roteiro, discutir a estrutura de gravação, gravar, editar o vídeo. Vocês já viram os vídeos que a gente fez? Tudo bonitinho? Vem com legenda, vem com coisinha bonitinha, vem com o nome da pessoa embaixo. É um charme, é uma delícia. A gente quer transportar a competência, quer que vocês aprendam a fazer isso. Se vocês souberem fazer, muito que bem. Se vocês não souberem, a gente ensina. Se vocês não souberem, a gente faz junto. A gente manda para cá, a gente quer coisas bonitas. Ah, aqui em Paraupebas eu não sei fazer, não tem problema. A gente senta aqui com a Isabela, a gente senta aqui com o negócio, a gente vai fazer esse negócio funcionar, tá? A gente vai renderizar esse vídeo, vai subir para o YouTube e vai diagnosticar, divulgar a notícia do vídeo localmente. A gente vai fazer uma notícia do vídeo aí para vocês. Toda semana, vocês vão ter, toda quinta-feira, pelo menos um dia de notícias de como está avançando o projeto. A gente tem um compliance, a gente tem uma responsabilidade social. Lembra aquilo que eu falei, que cada um de vocês vai criar uma equipe e vai multiplicar esse efeito multiplicador para mais 4. Então, por exemplo, vocês vão receber um curso de gestão de projeto, passa para os outros, vão receber, vamos passar esse tipo de informação. Teve alguma ideia que a gente teve lá no Cluster 1? Serve para vocês, a gente usa. A Maria Clara era do Cluster 1, ela falou, eu quero saber do tema do Cluster 3. Vou lá, venha, pode vir, não tem problema. A gente vai fazer isso para garantir o acesso de todo mundo. Nós vamos divulgar esse vídeo na prática do projeto e vamos subir essa prática para dentro da universidade, da plataforma Universidades. Isso vai ser um outro passo, a gente vai estar fazendo. Coisa importante, pessoal, a gente vai organizar agora, tá? Um Google Drive. A gente vai ter um Drive infinito. Infinito não é uma metáfora. Infinito. Você pode jogar tudo lá dentro que vai caber. Ah, tá, mas tem 1 tera. Põe 1 tera lá dentro. Ah, eu quero fazer o backup do... Põe tudo lá dentro. Por quê? Porque a gente vai pegar esse tipo de informação e vai fazer disso uma linguagem audiovisual. Eu costumo brincar com as meninas o seguinte, antigamente os romanos gravavam tudo em pedra. Hoje em dia, gravar em pedra é colocar no YouTube, né? E se não tiver no Google, não existe. Ah, mas eu fiz, está no Google. Não, então você não fez. Porque tudo hoje está no Google. A gente tem que ver que a gente precisa ter uma presença digital, né? A gente precisa ter uma presença daquilo que a gente está fazendo e a gente vai montar isso aí. Pessoal, então, basicamente, a primeira ação dessa primeira meia horinha aqui que a gente está discutindo é essa visão do que aconteceu. Agora eu quero saber de vocês se a gente já pode começar, tá? E a gente vai agendar
as bilaterais. Então, o que a gente vai fazer na bilateral? Cara, é uma relação 1 para 1 em que a gente vai resolver o seu problema. Qual é o seu problema? Não sei. Ah, eu tenho 50 problemas. É o problema que o Nova Juntos vai resolver? Não, não é, é menos que isso. É pé no chão. Pega um problema simples, um problema que você queira fazer. A gente quer ensinar uma linguagem de comunicação de problemas. Porque hoje o que a gente tem? A gente tem as pessoas acostumadas a não resolver o problema e tudo bem. Você começa um projeto, vai nada acontecendo, chega no prazo, etc., perde o prazo, a pessoa fala, ih, acabou, olha lá. Poxa, que pena, saudades do povo que vem aqui. Não é para a gente fazer isso. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um problema qualquer, vai fazer uma árvore de problema, vai resolver o problema. Vai fazer um vídeo, vai fazer uma ação. E aí, o que acontece? Vai apresentar o Wrike, que é uma ferramenta de gestão de projetos, e vocês vão ter um curso de gestão de projetos. E nossa, eu vou ter que atualizar a ferramenta de gestão de projetos? Não. Você não tem que fazer nada. Você vai ter que chegar aqui e falar assim, e aí, o que você está fazendo? Ah, estou fazendo isso, estou fazendo isso, estou fazendo isso, e a gente atualiza para vocês, e vocês olham, e vocês mostram para o prefeito, mostram para o prefeito. E aí a gente vai vendo quais são as metas, e a gente vai fazendo um plano de ação. O que eu tenho? Eu preciso conectar a gente com Portugal, só que a gente não vai passar vergonha. Entende? Não quero que a gente passe vergonha. Então, na hora que eu for mostrar esse município, cara, esse município vai estar lindo, vai ter abertura, vai ter não sei o quê, o pessoal de Portugal vai falar, oxe, o povo lá é arrumadinho. Entendeu? O povo lá é organizado, é isso que a gente quer fazer. E a gente vai definindo aquilo que a gente chama aqui, que eu falei lá pro pessoal, que é a cultura organizacional. O que é a cultura organizacional? É aquilo que uma organização acha que é certo. Por exemplo, a gente disse aqui que a gente criou a cultura organizacional de chegar no horário. Hoje de manhã, quase todo mundo chegou no horário. Hoje, agora, quase todo mundo chegou no horário. A próxima reunião, todo mundo vai chegar no horário. Porque aqui a gente atrasa o almoço, faz negócio, por quê? Porque a gente tem que criar uma cultura organizacional do horário. Porque senão, a gente vai marcar uma reunião com Portugal e vai atrasar. A gente vai marcar uma reunião com o Japão e vai atrasar. Entendeu? E a gente vai mexendo com esse tipo de ação. Então é isso, pessoal. Tem mais coisas que eu quero falar, mas eu queria ouvi-los primeiro. Eu queria ouvir o André. Vamos começar aqui o André, depois a Alexeline, depois a gente passa para a Maria Clara, depois a gente passa para Lana, depois a gente passa para a Lu, que chegou aqui, mas ela nem tá, que ela tá com o vídeo fechado. Ah, uma coisa importante, vocês vão ter, a partir de agora, todas as vezes, vocês vão ter uma lista de presença, e essa lista de presença vai gerar um atestado. Hoje vocês vão receber o atestado da primeira reunião. Nós vamos padronizar que todos os documentos oficiais de Nova Juntos só são válidos se estiverem assinados digitalmente. E eu vou assinar com o padrão ICP Brasil, aquela certificação que você pode transferir imóvel, casar os outros. Por quê? Porque para cada reunião que a gente participar, você vai estar acumulando horas de atividade de experiência para você comprovar nessa atividade. Ah, eu estou no cluster de desenvolvimento econômico, que é o cluster 1. Quantas horas de atividade de desenvolvimento eu tenho disso? Ou, sei lá, mudanças climáticas em cidades verdes. Então, a gente vai fazer uma lista de presença, eu vou fazer um atestado, a gente vai certificar esse atestado, e você vai ter uma base de atestado de tudo aquilo que você fez. Na hora que você passar num concurso público, por exemplo, você tem comprovação em mudanças climáticas, cidades verdes, mudanças climáticas? Eu tenho 130 horas de atividade comprovada com isso, porque isso vai ser importante para vocês. A comunidade europeia agora está mudando, ela está criando uma coisa chamada Green Deal, que vai ser o pacto do financiamento dos próximos 7 anos. E vão precisar de pessoas com experiência. Sabe quem vão ser essas pessoas? Vocês. Porque vocês vão estar no Inova Juntos, mas daqui a pouco vocês vão estar participando de outros projetos. Sabe por quê? Porque a gente vai fazer vocês participarem. Vocês vão juntos. Vamos. E a gente vai fazer. Então, para isso, a gente vai criar o Google Drive. Dentro do Google Drive vai ter a pastinha do município vai ter a pastinha do seu nome, e dentro do seu nome a gente vai colocar seu nome, vai colocar seu CPF bonitinho, e vai colocando todos os seus documentinhos ali. Aí você fala, cadê aquele monte de certificado que agora eu preciso atualizar meu currículo Lattes? Aí você pega essa pastinha aqui, você já usa, e a gente vai tentar facilitar a vida de vocês com o máximo que a gente puder, com ferramentas, aplicações, tecnologias, etc. Enfim, vamos começar aqui. Deixa eu passar aqui. Vamos começar, André. E aí, André, o que você acha? Isso tudo que a gente falou aqui. Boa tarde a todos. Boa tarde, André. Você falando aí, eu fico só aqui imaginando assim o que a gente tem para fazer, né? Dentro da proposta mesmo, das reuniões iniciais, eu achei que vocês iriam dar um direcionamento logo antes dessa reunião, para já chegar com tudo pronto. Mas, no caso, você explicou que está passo a passo, né? Que está ainda no processo. Eu posso explicar por quê. A minha... Por quê?
por causa do conceito de inovação. Pode ser. Deixa eu explicar. Por exemplo, você já viu aqui que a gente, quando cria um... Se eu te levo uma coisa pronta, eu te levo uma solução, eu te levo uma resposta, ok? E aí, eu estou te perguntando assim, e aí, quais são as perguntas que você tem para as respostas que eu quero dar? E eu vou te dar as minhas respostas, independentemente das suas perguntas. Por quê? Porque eu já tenho a solução para te passar. Quando a gente está falando de inovação, a gente está falando que a gente precisa resolver problemas reais com coisas que não existem. Então, a gente não pode, por princípio, chegar com soluções para ninguém, que senão seria uma doutrinação, seria um repasse, seria um treinamento, seria outra coisa. Olha um exemplo que eu dou, por exemplo. Quando a gente vai abrir uma empresa, você vai lá na empresa e o cara fala assim, o que você quer abrir? O cara fala assim, eu quero abrir uma padaria. Aí o cara vai lá, põe lá que você quer abrir uma padaria, você abre uma padaria. Mas você fala assim, poxa, o André está me perguntando assim, já que você vai abrir uma padaria, por que você já não cria o nome de todas as coisas, que tem a padaria, o açougue, o supermercado, etc. e tal? E na hora que você for abrir a empresa, você vai lá e já escolhe padaria, já vê a razão tributária e já resolve, ficar mais fácil. Fala, André, eu não posso fazer isso porque, pelo mesmo motivo que o pessoal do Registro de Comércio não permite. Porque se em 1812 eu tivesse essa lista e eu fosse hoje lá e quisesse abrir uma lan house, não tem lan house na lista. Porque lan house não fazia o menor sentido em 1812. Não existia internet, não existia computador, não existia nada disso. Então, o que acontece? Se você fecha uma coisa numa lista, você pode fazer uma coisa mais rápido, mas talvez você possa estar fazendo a coisa errada. E o que a gente quer fazer? A gente quer enxergar qual é a solução do seu município. Porque provavelmente, se a gente chegar na solução do seu município, a gente vai chegar na solução que se aplica a Lana, que se aplica a Lu, que se aplica a Maria Clara. Porque a gente está no mesmo país, com as mesmas leis, com as mesmas dificuldades, com portos diferentes e com todo mundo faltando dinheiro. Então, tipo assim, a gente é igualzinho. Só que talvez falte mais dinheiro aí para você do que falta para Parauapebas. Então, ok, se o problema é que falta dinheiro, então vamos conseguir dinheiro. Se o problema é que eu deveria estar investindo 15% em saúde, eu estou gastando 30%, 35% do meu orçamento em saúde, eu preciso parar isso aí. Mas na hora que eu identificar isso, eu consigo fazer. Então, o projeto Inova Juntos, não é que ele vai ser uma metodologia aberta no sentido de tudo, mas ele vai estar sempre olhando para as bordas. Eu não vou falar assim, faça isso que vai dar certo. Não, a gente vai construir junto o que é a melhor solução de vocês. Do zero, com o primeiro treino de pegar um problema simples e resolver, outro problema simples e resolver. Para que vocês aprenderem a resolver problemas. Como é que a gente mede se um problema foi resolvido? Eu fiz aquilo que eu queria? Não, isso não é resolver um problema. Quando a gente está falando de políticas públicas, resolver um problema significa que, ao tomar essa ação e resolver esse problema, a população foi beneficiada da resolução desse problema e você pode verificar isso. E verificar isso significa que você pode identificar de forma mensurável. Isso é resolver o problema. Se não, é palpite. E isso a gente está fazendo a base e a raiz da construção de políticas públicas. Porque o que eu falo para as pessoas aqui, eu falo para as meninas o dia inteiro, de qualquer decisão de política pública é uma decisão de vida ou morte. Você não decide quem vai viver, você decide quem vai morrer. Na hora que você não compra o remédio, você decide quem vai morrer. Na hora que você não troca a correia dentada da ambulância e a ambulância para porque não tem a troca da correia dentada, você decide quem vai morrer. Na hora que você não faz o saneamento, você decide quem vai morrer. E nós, na construção da política pública do seu município, estamos decidindo quem vai viver e quem vai morrer. Então, a gente tem que fazer isso com uma lógica de resolução de problemas bem estrita. Pode continuar, André. Desculpa, fiz um longo parágrafo aí, um longo apêndice. Não, eu até ri um pouco porque você falou como uma ex-professora minha. Você gosta Ela dizia que eu gostava da receita pronta, a receita pronta do bolo. E foi isso mesmo que você falou. Então, referente a isso, o que eu prezo é que o município está participando, né? Ele passou por esse processo de seleção, mas só que ainda está na visão Secretaria de Educação e da gestora. E precisa que que haja uma mobilização perante os outros órgãos,
municipal, com representantes, como você falou, a questão disso, né? Para que todos estejam sabendo do que o município está participando e da importância da participação, né, nesse projeto de Nova Juntos. Está entendendo? Concordo. Aí eu vi lá no seu slide que planejamento e estruturação. E é justamente isso que a gente está precisando, no caso, para que não fique só Secretaria de Educação, Alexeline e André. Né? A gente precisa, para que isso dê certo, para que essas ações dê certo, é preciso que haja uma mobilização a nível municipal, que a participação de todos que estejam presentes para ver. Eu falo isso, tipo assim, uma angústia, pelo que a gente já trabalhou esse tempo todinho na educação, e foi preciso a gente ir para a Câmara para poder o pastor saber, para poder a comunidade saber, e muita gente, assim, por ser um município com direcionamento da agricultura, via as ações e nem aí. Então, aí o que eu quero perguntar a você justamente é isso. Em relação à produção do vídeo para a próxima semana, aí a gente já vai apresentar uma ação, a gente vai procurar ver dentro do que você explanou, do que é inovação, dentro dessa proposta do que é inovação. Então, a gente vai procurar saber, fazer o vídeo e enviar. Mas aí ainda ficou só na educação e só a gente. Aí a minha angústia é reunir justamente esse pessoal, se dá tempo reunir esse pessoal, dizer o que a gente está participando, para depois agir assim e já procurar, porque eles vão dar também indicação. Por exemplo, para a gente preencher o questionário de seleção de vocês, a gente precisou comunicar um e outro, e na questão de cada um passou as informações e a gente começou a batelar por questão de ver a coisa boa que é justamente a participação de vocês com a gente nesse planejamento. E a gente vai dar uma trabalheira para vocês, André, que vocês não têm ideia. Mas vamos lá, deixa eu te ajudar. Ó, eu não vejo passada, a gente falou com a prefeita e contigo. Aí eu falei assim, vamos marcar amanhã. Aí vocês falaram, não vamos marcar amanhã que a gente quer conversar nisso aqui. Aí a gente fez o quê? As primeiras bilaterais. Então, nessa bilateral, o que a gente estaria discutindo? Por exemplo, essa ação que você está falando, a gente pode colocar na árvore e falar assim, a gente tem que integrar todas as ações. Eu preciso chamar todas as secretarias para dizer o seguinte, olha, você que é o responsável pela defesa civil, o Inova Juntos vai atuar com você na área de defesa civil nisso. Você que é o responsável pela área de administração, você vai ajustar comigo com isso. A gente vai fazer, por exemplo, uma gestão do controle de frotas, a gente vai fazer uma estruturação do sistema de garagens, a gente vai fazer o pessoal do almoxarifado, a gente vai fazer isso. Mas o que acontece? A gente tem que ver quais são os problemas que você quer resolver. Mas antes da gente sair para fora, a gente tem que resolver para dentro. Então, pega esses 38 pontos da prefeita, a gente vai fazer isso juntos, a gente vai jogar numa árvore, a gente vai fazer um mapa. Na hora que esse mapa tiver lógico e claro, você vai chegar para a prefeita e falar assim, prefeita, é isso. Isso tem que ser antes disso, isso tem que ser antes disso, isso tem que ser antes disso. E aí você vai falar o seguinte, posso fazer? Aí ela vai tomar um susto, vai quase infartar, falar, oxe, tô até emocionado. Entendeu? Então, mas aí a gente tem uma solução. Então a gente precisa... Em relação à agenda, que eu tinha... foi outra angústia também, porque a gente já, no meu caso, que... E de todos, né? No caso, já tinha uma agenda, eu tinha, por exemplo, atividades agendadas até para hoje. E, no caso, vocês começou agora. Eu já tinha agendado do ano passado para hoje, a data de hoje, né? Eu estava até preocupado com a Alexeline para pedir para conversar com vocês, que talvez não ia dar, eu não ia conseguir chegar na hora em tempo para poder participar. Mas aí eu acordei 4 horas da manhã e deu tempo. Bem-vindo ao time. Eu estava de pé às 4 horas hoje também, nós somos desses. Mas, André, nós vamos fazer juntos, só que o que acontece? Existe um conceito em política pública e em política em geral, que é o seguinte, poder não é uma coisa que se tem, é uma coisa que se exerce. A partir do momento em que eu, como um gestor de um projeto Nova Juntos, eu estou exercendo poder sobre as agendas de todo mundo. Mas o que acontece? Vocês são super tranquilos de falar assim, olha, eu não quero na quinta, vamos fazer na segunda, vamos fazer na terça, vamos fazer e tal. Nós reservamos aqui todas as quintas-feiras para fazer o ponto de nivelamento de todas as pessoas do cluster.
E para cada um deles, as paralelas. Nas reuniões da manhã, a gente já fez. Às 8 horas eu vou falar com um, às 9 eu vou falar com outro, às 10 eu vou falar com outro. A gente ajusta, cara. Nós estamos aqui para... Lembre-se o seguinte, nós fazemos parte da solução, não do problema. Pronto. Só que, não, mas isso... se você deixar, a gente passa por cima. Se você deixar, a gente talvez também passe por cima. Pelo menos a gente pergunta, e se eu passar por ali, não ajuda? Aí talvez a gente passe ali do lado. Porque o que acontece? Eu já trabalhei em município, gente. Se a gente não tem uma disciplina e uma rotina, as coisas vão caindo por terra. E a gente precisa fazer com que lá no final chegue todo mundo com o resultado disso, tá? Vamos passar aqui para a próxima pessoa. A Alexilina, acho que saiu um pouquinho aqui na tela. Vamos para o pessoal que está com câmera aqui. Lana, o que você achou dessas apresentações, dessas ideias que a gente está passando? E quero marcar urgentemente com o Paraupebas. Eu falei... Lana, você está nos ouvindo? Eu falei com o pessoal de Rio Verde. No Rio Verde, a gente falou sobre processos de integração de tecnologia. Eles querem transformar no centro de uma cidade digital. Eu falei que a gente tem que fazer uma integração de Rio Verde com Paraupebas, porque a gente tem uma ligação ferroviária entre vocês, que todo o pessoal da Vale chega até aí e até lá. E a gente pode criar processos de integração nas escolas, melhoria da internet, melhoria de um monte de coisa, conversar com o pessoal daquela empresa que está operando a ferrovia e fazer, por exemplo, a discussão de ações de provimento de uma internet de alta velocidade durante todo o trajeto das cidades em que são abrangidas pelo negócio, para a gente discutir com os ministérios e tal. Ou seja, hoje a gente só está transportando minério, ou carga, ou essas coisas, mas a gente pode pegar soja e tudo mais. Mas a gente pode pegar esses centros de integração e fazer com que eles funcionem. Tipo assim, já foi muito legal a gente colocando, tipo, essas cidades conectadas por uma ferrovia, que é uma coisa nova no Brasil, que estão envolvidas com minério, que estão envolvidas com desenvolvimento, estão envolvidas com agricultura, e a gente fazer um processo de crescimento. Vocês nem estão sabendo disso, mas se sua orelha esquentou nesses últimos dias, foi a gente falando loucamente de vocês, viu? Mas o que você achou aí desse papo que a gente comentou até aqui? Boa tarde a todos. Inicialmente, eu peço desculpas, porque eu cheguei atrasada, estava numa outra reunião e pulei só de uma para outra. A minha internet também está muito instável, então, muita coisa do que vocês falaram cortou, e eu não consegui, pelas imagens, que a gente vai fazer uma construção coletiva, né? De um plano de trabalho que já estão algumas ações que foram planejadas para serem executadas agora, né? Isso. E assim, eu não tenho muito a contribuir porque justamente cortou muito a chamada, mas se alguns dos meus colegas quiserem contribuir com as informações que tu acabaste de repassar e eu não consegui compreender, ou se você puder repetir, Posso repetir tudo. A primeira coisa que a gente vai precisar cuidar, Lana, é o seguinte: a gente identificar se vocês têm problemas de comunicação e de acesso aí. E se tiver, a gente vai precisar resolver. O que é uma contratação de uma internet, uma 4G, uma 5G, computador. Então, a gente vai passar um formulário depois para ver se vocês têm algum tipo de necessidade, algum tipo de limitação em termos de comunicação, que de repente, agora está todo mundo em casa, às vezes eu estou falando da 4G ou da 3G, não dá. Mas, de repente, a gente pegar um kit, eu pego um iPad com 4G, e aí, de repente, esse iPad com 4G não depende da ação da prefeitura, enfim. Ou vocês podem ver na prefeitura uma infraestrutura melhor. A gente tem que resolver a questão do acesso. Grande parte da discussão que a gente tem é a questão do acesso. Tá? A gente precisa garantir clareza e capacidade de comunicação. Segundo, nós não podemos ficar com síndrome de vira-lata. Não é porque você não tem acesso que a gente repete tudo de novo. Se você não entender, a gente marca outra reunião. E se você não entender, a gente manda o vídeo e faz tudo de novo. Por quê? Porque vocês são as pessoas mais importantes do projeto. Nós tivemos um privilégio de, entre 5.568 municípios, selecionar 4. E desses 4, tem outros 47 que querem trabalhar. E nós vamos trabalhar. Entende? Então, a gente tem que trabalhar junto. E a gente precisa, essa construção coletiva, ela não é uma construção coletiva do grupo. Não existe grupo, a relação é 1 para 1. A relação é coletiva aqui. Por quê? Porque eu quero pegar a sua experiência e compartilhar com os outros. Mas a relação é assim, você vai conversar com a gente vai pegar os seus problemas de Paraupeba e a gente vai construir o projeto como se fosse de vocês, como se vocês tivessem ganhado.
como se vocês tivessem tudo. E a gente vai identificar quais são os problemas reais que precisam ser resolvidos. E a gente vai pegar um problema real simples e vai resolver. Para quê? Para vocês aprenderem a metodologia de resolver um problema real e de comunicar um problema real. E parar uma coisa que é muito ruim nas nossas decisões políticas, que resolver o problema real é só aquilo, eu fiz aquilo que o prefeito me pediu para fazer. Talvez o que o prefeito pediu pode fazer é importante, mas talvez não seja a resolução do problema real. Qual é o impacto do problema que a gente decidiu escolher para resolver na vida da população? Porque se não chegou na vida da população, não serve. E não é um problema real. E o que a gente está fazendo é esforço, não é resultado. E a gente não vai resolver resultado. Não vai premiar esforço. A gente vai premiar resultado. Só que eu não posso começar com uma linguagem com todo mundo de uma única vez. Eu preciso ensinar isso para as pessoas. Porque na hora que a gente for conversar com Portugal e os municípios portugueses não tiverem muito mais o que falar, e começarem a enrolar a gente, aí a gente vai bater o pé na mesa e falar assim, desculpa, qual o resultado que você quer entregar com isso? Porque é assim que a gente vai qualificar a nossa posição. E assim a gente vai qualificar o nosso esforço feito para os resultados. Então não se preocupe, se você tiver problema de comunicação, a gente vai... Eu vou ver se mando amanhã. Hoje não dá que a gente está o dia inteiro conversando, mas esse levantamento em termos de infraestrutura, conforme for, a gente pode ter algum aporte, tá? Então, o que nós precisamos? Que você ou que a equipe de Paraupebas tenha um tempo para a gente fazer as nossas bilaterais. Quando que vocês podem? A gente está lotando a semana. Onde que estava? Estava até terça-feira, 3 horas da tarde. Você pode falar com a gente terça-feira, 4 horas da tarde? Nós, Paraupebas e vocês, pode ser? Ou você tem alguma outra preferência de horário? Terça-feira daqui dia... no dia Não 13 de abril? Acho que sim. Eu acho que é. Qual é o horário? 4 horas da tarde. Nós podemos marcar outro horário também. Eu só estou querendo fazer o seguinte, que a gente marca os horários. E Alexeline e Gil, que horário que vocês querem falar com a gente? 4 horas da tarde da terça, 5 horas da tarde, 2 horas da tarde da quarta, 3 horas da tarde da quarta. Que horário que vocês querem falar para a gente fazer a nossa bilateral, que era a gente pegar só o seu município e aprofundar nele? Que horário? Na terça, André, você está livre na terça, na quarta? Pronto, 2 horas para a gente estar Não, 2 horas já ocupou, a gente está ocupando com todo mundo dos classes. Tem as 4, tem as 4, as 5 ou as 2 da quarta. As 2 da quarta, acho que está livre também. Pronto. Poderia ser as 2 da quarta? 2 da quarta. Ou, se o André preferir, na terça-feira, para a gente antecipar. Na terça, né? André, liga o microfone na terça-feira. Pronto, na terça-feira, se tiver um horário de 4... Terça-feira, então pode ser às 5? A gente faz 4? Tranquilo. Ótimo. De 4 às 5 para o Paraupebas e de 5 às 6. De 5 às 6, Feliz José. Pode ser? Isso. Pode ser. Maravilha. Lu, queremos te ouvir também. Você está gostando disso aqui? Você está gostando desse negócio? Não, eu estou igual a Alana. Eu estava numa reunião justamente de planejamento, que a gente está fechando a nossa LDO. Sim. E eu estava na Secretaria de Segurança, também cheguei atrasada, mas que bom que a Alana também pediu um pequeno resumo, que aí eu me situo mais. Eu estou um pouco cansada, porque como a gente está trabalhando com 27 secretarias, auxiliando no diagnóstico de análise ex ante, está um pouco cansativo para mim. E a semana que vem vai ser a construção da LDO das secretarias. Então, eu não vou garantir que eu estarei na reunião de Paraupebas, mas eu vou tentar, ao máximo, tá nela também. Então, vamos lá. Então, vamos facilitar a sua vida. Vamos trazer. Porque o que você quer é o seguinte, a sua cabeça só está pensando em LDO, certo? Você não consegue pensar outra coisa. Você tem um monte de outra gente e outro de um monte de cérebro. Você tem o meu cérebro, que ele é grande, tá? É um volume, tá, gente? Eu sou cabeçudo. Coitada da minha mãe, nasci grande, né? Eu sou bem cabeçudo. Nós temos toda a nossa equipe internacional e nós temos um negócio. Por que a gente não faz o seguinte? Você percebe que você tem um problema claro? Você tem que resolver a LDO, você tem que você tem que resolver o seu PPA, você tem que resolver o seu plano plurianual. Por que a gente não resolve o problema da LDO, do PPA e do plano plurianual? E aí, na nossa
reunião do Inova Juntos, ao invés de a gente ficar discutindo o problema, que nem a gente discutiu o problema do consórcio da compra de peças de veículos, você chega para a gente e apresenta sua LDO inteira, e eu vou falar, olha, moça, desculpa aí, mas aqui está errado, aquilo ali... Você olhou a lei tal, não sei o quê? Você viu a lei de uso do solo? Você tem plano diretor? Você fez o planejamento urbano? Você viu que você tem 11 instrumentos administrativos que você precisa fazer os seus planos, senão você vai ter a sua ação? Você já viu o problema do saneamento básico? Você viu que vocês estão com termo de ajustamento de conduta em relação ao lixão e vocês não têm capacidade administrativa suficiente para fazer um aterro sanitário e vocês estão recebendo uma intervenção do Ministério Público. Será que não era bom eu te dizer como é que a gente resolve esse problema? Seria, mas no caso, eu sou a parte, vamos dizer que eu sou um ponto e eu tenho ramificações. Eu trabalho com 27 secretarias e cada uma delas tem 2 técnicos. Então, a gente assessora, ele me traz uma demanda e a gente assessora de acordo. Então, no caso, eu sou uma ponta desse iceberg. Então, tinha que trabalhar não só comigo, mas tinha que ter as equipes dos técnicos de planejamento dentro da situação. Porque eu consigo levar uma demanda para eles, mas eles teriam, na verdade, eles que teriam que te falar a demanda deles. Eu sei um ponto básico da minha capacidade técnica. Eles sabem muito mais da deles. Hoje eu tive 3 reuniões, assistência social, 6. Eu faço isso fácil e mais. A gente vai criar... Olha, eu estou olhando os olhos de vontade da Maria Clara que veio assim e falou assim, eu quero isso. Se ela vir aqui e conseguir só assistir a gente resolvendo o problema do PPA e do plano diretor do seu município, ela poder gravar os vídeos e depois falar, nossa, o que foi aquilo que vocês disseram mesmo? Tá bom. E uma das coisas que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai dar eu vou dar um treinamento sobre gestão de projetos e sobre gestão de equipes. Tá? Então, como é que você faz para gerir uma equipe de 30, de 40, de 50? Eu consigo fazer isso tranquilo, a gente faz isso todo dia. As meninas estão ficando loucas, mas estão ficando bem treinadas. A gente coloca você, dá uma ferramenta de gestão, coloca um jeito de você colocar datas, estruturas, prazos para essas 27 pessoas. A gente pega o seu estudo de caso, coloca a Alexiline, e coloca o André, e coloca a Maria Clara, e coloca a Alana, todo mundo acompanhando o que a gente está fazendo, e aí um vai olhando o problema do outro, e a gente coloca como problema inicial, para a gente trabalhar nesse cluster, como problema a ser resolvido, por exemplo, a resolução do planejamento e da estruturação do município como um todo. Vamos fazer PPA, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, integração de secretarias, planejamento de secretarias, execução do plano, cronograma de execução, instrumentos jurídicos precisam ser aprovados, espaços com a Câmara, prazos de ação, audiências públicas e instrumento de participação popular para a gente fazer isso de forma participativa. E a gente resolve isso. Gente, meu sonho, minha solução, eu estou vendo a minha solução aqui agora, Senhor, é uma luz. Por que a gente não faz isso? E sabe o que acontece? Na hora que eu não souber, eu tenho o telefone de quem sabe. Eu estou com o cara que escreveu o Estatuto da Cidade da CNM. Eu falo assim, moço, vem para essa reunião. Falou, para quê? Falou, porque tem um monte de perguntar que eu não sei responder. Tem horas que eu não sei responder. Ótimo. Agora a gente tem o telefone de quem sabe. Por quê? Porque isso é um problema real. Porque se a gente resolver esse problema real, ao invés de você fazer todo o esforço, sair da tua reunião, ficar discutindo como é que a gente faz para melhorar a lógica da compra da peça da ambulância de Itajaí, é perda de tempo para vocês. Depois que vocês descobrirem como é que compra peça de ambulância, só me fala que eu faço igual. Eu não quero chegar na solução do problema. Entende? Eles têm um monte de solução para os problemas que vocês não têm. E vocês têm um monte de problema que eles não estão preocupados, que eles são consórcio. Então, por isso que eu estou falando, não existe um conceito que eles chamam em inglês do one size fits all, ou seja, um número de sapato que serve para todo mundo. Todo mundo tem um número de seu sapato. Se a gente pega esse cluster e a gente resolve... Qual o princípio que é o seu? Você é de Paraupebas também, não é? Sim. Então, Planejamento de Paraupebas. Se a gente pega como o primeiro problema, resolver o problema da Lu e da Lana em 2 semanas, a gente fazer um mapa estruturado de tudo que os caras estão fazendo, esses 27 grupos que vocês estão fazendo, todas as integrações da secretaria,
num mapa estruturado, num sistema de controle de gestão de projetos, com prazos, atividades, demandas. Aí a gente entra com a contabilidade pública, o que é meta, o que é resultado, o que é recurso, o que é orçamento estimado, o que não é orçamento estimado. Mergulha na contabilidade pública, chacoalha a cabeça dos secretários para eles entenderem que não é dinheiro infinito, é uma estimativa de recursos. Como é que faz? Pega o exemplo de vocês, junta com a Alexiline, junta com o Lio, pega tudo que a prefeitura quer. O André quer que as outras secretarias façam. A gente faz a mesma coisa, um plano de integração de todas as secretarias e o que cada secretaria vai ter que fazer para colaborar com o projeto no decorrer do exercício. E a gente põe esse plano da secretaria na mão da prefeita, aí a Rosiana vai lá, chama todo o secretário e fala assim, ó, é para você fazer o que o André disse. E aí a gente pega o da Maria Clara, faz exatamente a mesma coisa. Gente, a gente resolve isso em 3 reuniões. Ou a gente vai discutir peça de pneu. Fiquei sem palavras. Não, tô falando sério. Como seria a integração com... são 27 secretarias, cada um tem 2, então são mais de 40 pessoas. São, se eu não me engano, são 56 Você precisa de um método de gestão, você precisa de uma plataforma de controle, você precisa de uma linguagem clara daquilo que você quer e o que não quer. O que é essa linguagem clara? É aquilo que vai fazer as pessoas ficarem desesperadas e saírem das reuniões e pularem para nós. Ou fazerem aquilo que nem o André falou, desmarcar aquela reunião que ele já marcou 1 ano, porque ele nem sabe por quê, mas ele tem que estar aqui. A gente vai usar o RIKE para fazer isso e a gente vai montar um plano de todas as 27 secretarias. Eu te sugiro que você já passe. Para quem for a gestora do cluster, que acho que é a Lorena, ela precisou ir no médico hoje, mas aí já passa para a Lorena. Você já passa quais são as 27 secretarias, você passa o seguinte, minha filha, linguagem é simples, não precisa trabalhar não, isso não é exercício de faculdade. Você vai pegar o áudio, você vai falar o seguinte, tá aqui o nome das secretarias. Os nomes dos responsáveis da secretaria é esse. Pega o áudio e grava assim. A gente tem que fazer isso, o prazo é isso. A gente tem que fazer um monte de coisa e socorro. Desgrava. Joga. Aí a gente lança num RIKE, distribui no tempo e fala assim, é isso que você está querendo dizer? Sim. Agora vamos pegar e vamos fazer quais são os entregáveis de cada uma dessas pessoas. Aí você pega esse material, apresenta para o pessoal, faz uma reunião e fala assim, gente, a partir de agora a linguagem é essa. Vocês têm que me entregar as respostas para esse tipo de pergunta e cada um de vocês tem para essa pergunta, para essa semana, 3 perguntas para me responder. E a gente faz também para o André, faz para o negócio. Para cada uma das secretarias. Como que a Defesa Civil vai atuar? Como que a Educação vai atuar? Como que o setor de obras vai atuar? O que eu vou ter que fazer? Quais são os instrumentos jurídicos? E tudo mais. Aí você vai subindo. Passa para o gabinete, passa para a procuradoria, passa para o setor jurídico, passa para o cara que acha que sabe de plano diretor. Aí você chama na chincha o cara do financeiro, que está segurando todos os dados, porque no final ele sabe, vai dar um perereco, vai estar todo mundo pressionado, tudo de última hora, eu vou pegar o meu plano que eu já faço sempre, vou copiar, colar, colocar mais 10%, fazer só aquilo que eu acho que é o que eu quero mesmo, porque eu já sei onde é que estão as contas, e depois eu mexo para lá e para cá. E aí você fala para ele o seguinte, ok, agora eu quero que você diga como eu estruturo isso no plano de compras antes de chegar o momento de aprovação, porque tudo vai estar vinculado na estrutura da administração pública. Aí vão pedir a tua cabeça, se você não for demitido, né, a gente faz um bom PPA. Tem que ver se tem costa quente. Vou saber agora. Aí você fala o seguinte, nada disso faz sentido se for só um conjunto de decisões e isso não tiver amarrado no critério de orçamentação do PPA. Aí você amarra aquele nome, aquele secretaria, aquele gestão, você transforma cada uma das coisas que eles te entregaram numa conta de compras. Aí você entra com o princípio de orçamento base zero e fala assim, tudo aquilo que não tiver um nome, um valor e uma estrutura não tem dinheiro. O resto tudo corta. Fala, mas não pode, isso é folha de pagamento. Então coloca no lugar certo, vai. A frase predileta deles é não pode, não posso, não tem como. É complicado, mas é bom. Eu já fui esses caras. Mas a gente aprende bastante. Relaxa. E qualquer coisa, informação e conhecimento. Vai ter que estudar para bastante. Mas você percebe, se a gente está aqui fazendo uma reunião para discutir qual é o problema que a gente tem que fazer, vamos resolver o problema de planejamento urbano, PPA, LDA, LOA e o decreto de execução orçamentária. Isso é uma representação financeira do processo de planejamento, básico de contabilidade pública. Se precisar, a gente volta para 4.320 e vai explicando tudo. O que você acha, Lu?
mandar mensagem para a Lorena falando das 27 secretarias com seus respectivos técnicos e também conversar com eles também, porque senão vão ser pegos de surpresa Já coloca, na na hora que você falar o carruagem. técnico, fala assim, esse técnico, eu quero que ele entregue isso. Esse técnico, eu quero que ele entregue isso. Você vai ver, rapaz, você vai ter uma ferramenta poderosíssima de gestão. Lana, o que você acha? O que você acha disso? Foi a visão de Paraupeba, se vocês concordam com isso? Travou. Acho que está travada a imagem Travou. dela. E aí a gente faz isso, já manda para a Lorena amanhã, para ela lançar isso no Wrike até antes da nossa reunião, porque na hora que chegar na reunião, eu só explico como é que a gente vai fazer a visualização dessas tarefas, tá? Certo. Maria Clara, minha querida, viu só que eu falei que ia acontecer exatamente aquilo que aconteceu? Que eu falei que a gente ia ajustar tudo aqui? O que você está achando? Fala assim, quero também, é isso? Então, exatamente. Na verdade, eu queria só contextualizar um pouco assim, a minha situação, porque eu, na verdade, estou como colaboradora da prefeitura, né? Eu, no momento, estou desenvolvendo um projeto da cidade também. E quando eu li o edital, enfim, sempre gostei muito dessa temática e me identifiquei muito com tudo que estava ali, vi uma oportunidade também, porque eu sempre quis que, de certa forma, o projeto pudesse expandir e ganhar a cidade, né? No sentido do planejamento urbano, do desenvolvimento sustentável, e nessas diretrizes todas. E no momento de desenvolver o projeto, de buscar as informações, eu sempre tive muita dificuldade, né? Em todas as legislações, no que concerne toda essa burocracia dentro da prefeitura. Né? Então, assim, ao mesmo tempo que eu estou fazendo parte, eu tenho uma visão um pouco externa da organização da prefeitura atualmente, né? Então, eu percebo que, até como o próprio André falou, né, uma dificuldade, por exemplo, porque ao participar do programa, geralmente houve uma representatividade de uma ou duas secretarias. Então, eu acho que o programa também precisa, de certa forma, se apresentar para os restos dos secretários, como o próprio André falou, mas para que eles enxerguem a importância do programa, né? Que eu vejo um pouco isso lá na nossa cidade. Então, assim, existem umas secretarias que enxergam que vem uma grande oportunidade, mas outros nem tanto. Então, tem aquela dificuldade mesmo de ver que naquele momento é importante participar dessa reunião. Então, às vezes, fica sempre vinculado à figura, mas que, ao mesmo tempo, é um benefício que vai para todo o município, né? Então, eu vejo que lá a gente também está nesse processo aí. Ontem eu tive uma reunião com eles justamente para poder tentar entender em que pé estava, né? Porque como eu tenho uma visão um pouco mais técnica, eu acho que às vezes eu consigo absorver melhor a forma que você está se comunicando e tal, para poder traduzir para eles, de certa forma. Então, eu acho que nesse sentido, essa comunicação que você vai fazer com a Prefeitura de Paraupebas é algo que também é importante para o nosso município. Mas, ao mesmo tempo, também, assim, como eu não faço parte do corpo, né, eu preciso entender como é que eles, de certa forma, interpretam e podem se organizar para isso também. Mas eu acredito que seria super valioso essas informações para ajudar em todo esse processo, né, da prefeitura de organização. Porque eu acho que é isso que falta, né? Não tem um PDDU, então não tem um plano diretor de desenvolvimento. A cidade não sabe quais são as potencialidades que ela tem, como ela pode se desenvolver. E eu acho que isso é o mais legal desse processo. Legal. Então, a gente tenta fazer isso já para a próxima terça-feira em Paraupebas. E na hora que a gente tiver um plano bom e fechado, aí eu vou chamar os especialistas de contabilidade pública e os especialistas de planejamento urbano, de saneamento e tudo mais, para validarem o seu plano. Para eles darem o check para fazerem as perguntas se vocês consideraram essas coisas da lista. Então, vai ter um momento do checklist e que a gente vai pegar um checklist por validação técnica e vai falar assim, por favor, confira se eu coloquei tudo no meu plano. A gente vai pegar esse checklist, vai transformar no checklist de geral e a gente vai, olha que legal, a gente vai fazer esse checklist de validação do PPA, seu checklist que a gente vai usar em Feliz Deserto, se é o que a gente vai usar no município da Maria Clara, como que é o nome do seu município mesmo? Marcelino Souza. Marcelim de Souza. Marcionílio Souza. Mas às vezes eu me refiro como Tamburi, que era o antigo nome da cidade. Às vezes estou falando e falo Tamburi porque eu não costumo dar o nome novo, mas enfim, então, Marcionílio Souza. Fazer Tamburi, aí a gente vai fazer aplicar. Se funcionar em Paraupebas, se funcionar em Feliz Deserto, se funcionar em Tamburi, aí eu falo assim, galera, é o seguinte, a gente tem um negócio que funciona. Resolve aí seus problemas de planejamento para a gente poder focar no Inova Juntos. E aí o que acontece? O resultado concreto da ação que você vai fazer vai ser mensurável na capacidade de execução de políticas públicas do seu município e de Tamburi. Olha que legal. Aí a gente fez uma coisa útil. Aí a gente tem um resultado. Qual o esforço que as pessoas que não estão nesse cluster vão ter para ter esse tipo de resultado? Nenhum.
vão receber a coisa pronta. E qual o esforço que vocês vão ter de eu pegar tudo aquilo que está bom no outro cluster e jogar aqui para Feliz Deserto para vocês? Nenhum. Mas qual que é o ponto principal? Na hora que a gente descobriu o jeito que o André falou, eu quero um jeito de integrar todas as secretarias do Inova Juntos, o André já deu a deixa, falou assim, ó, tá na hora de agora a gente fazer um plano de vender a ideia do Inova Juntos para dentro do município, para eles poderem nos ajudar. E é isso que a gente vai fazer. O plano estruturado, para prefeito e por cima, o plano dando resbaldo, fazendo um sanduíche de gente. Beleza, gente. Eu já disse... Rapidinho. Pois não, Maria Clara. Oi, só uma dúvida. É porque, no caso do nosso município, a reunião ficou marcada para segunda-feira, às 14 horas. Sim. E aí eu queria saber, já que eu estou participando dessa reunião, a gente já está conversando algumas coisas, se para você seria importante que eu coletasse algum tipo de informação para passasse para eles, já que nessa reunião nossa vão estar presentes realmente os representantes das secretarias, o prefeito, enfim. A gente vai fazer a reunião de vocês... Como uma orientação, talvez. A gente vai fazer a reunião com vocês e a gente vai decidir o que for prioritário para vocês e o que for prioridade dentro da agenda que vocês estão tratando. Provavelmente, talvez o município tenha uma prioridade diferente da sua ajuda, da sua agenda. Relaxa, você segue aqui com a gente, faz aqui e faz o deles. E depois você fala assim, olha, a gente também tem mais isso, resolve lá. Porque o que a gente precisa fazer, de fato? Eu preciso aumentar a capacidade e a competência cognitiva e administrativa de cada um de vocês em termos de gestão de política pública, para que vocês possam gerir e multiplicar esse tipo de capacidade para pelo menos mais 4 pessoas. Então, o que vocês vão ter é conhecimento. Daqui a um tempo, daqui 2 semanas, eu vou dar um curso de gestão de projetos. E a gente vai gerir projetos. E a gente vai colocar o negócio no trilho. Porque na hora que você coloca no trilho, você empurra para frente ou empurra para trás, mas o negócio não sai para lá e para cá. Não é uma trilha que você vai para cá, vai para cá, vai para cá e se perde, não. É difícil quando você tem uma coisa no trilho, mas na hora que tem um trilho andando, até a criança empurra o tempo, porque o negócio já está em movimento. Então, a gente tem que colocar esse negócio em movimento para ganhar inércia. Então, relaxa. Porque se você, como você está como observadora, se você entrar demais dando palpite, as pessoas podem achar que você está atrapalhando e te dar um toco. Isso, exatamente. É porque eu me empolguei muito com o programa, até com você mesmo, enfim. Me identifiquei, de fato, porque são várias coisas que eu acredito também. Então, aí eu falei, bom, eu vou participar e quero participar, né? Tanto que eu pedi para estar aqui hoje, porque eu me identifico muito com os temas que vão ser tratados nesse grupo. Eu aprendi uma coisa que é muito interessante com o mercado que a gente está lidando. Foi a Fifi Domingos, que cuida da minha pequena empresa, ele fala assim, por que é difícil inovar na administração pública? Porque assim, quem faz mais, quem ousa mais, erra mais, certo? Quem faz menos, ousa menos e erra menos. E quem não faz, não ousa e não erra. E quem não erra, é promovido. Olha o paradoxo. As pessoas premiam quem não faz nada. Então você tenta. Você dá trabalho. Na hora que você pisa numa coisinha, o cara fala, ah, não sei o quê. Aí aquele cara que não fez nada é promovido. Porque na administração pública, eles valorizam a constância, a falta de trabalho. E é como se fosse um barco numa direção. A inércia é muito grande. Se você quiser virar um pouquinho a direção desse barco, você tem que fazer uma quantidade de esforço gigantesco. Mas aí você leva para outro caminho. Então, a gente está justamente nesse momento. Então, espera para você pegar a competência, espera para você adquirir capacidades técnicas, mesmo que nos outros municípios. Se você participar da construção das árvores lógicas, você vai aprender a fazer as perguntas. Sei isso, então aquilo. Sei isso, então aquilo. E aí você não vai querer dar uma ideia nova, maravilhosa. Você só vai fazer as perguntas. Sei isso, então aquilo vai ajudar o pessoal a chegar às suas próprias conclusões. E isso é libertador, gente. Beleza, meninas? Então, peguem as coisas, preparem tudo que você quiser. Então, o que eu preciso? Da Maria Clara, que ela fique em paz, tá? Espere chegar, segura a ansiedade. Da Alexiline e do Gil, eu preciso da lista das 38 coisas que a prefeita colocou, sem misericórdia, não esconda nada, qualquer coisa, fotografa o caderninho dela, que eu sei que ela é desse, tá? E manda pra gente. Da Lu, Maurício, ela já mandou a fotografia do caderninho dela para mim, não se preocupe. É isso que eu quero, manda o caderninho, tá? Porque aí a gente vai sentar para discutir em base do caderninho.
E sabe assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, vamos seguir o que ela falou, tá? E a Lu e a Lana separam quais são as 27 áreas que ela vai coordenar, as 2 pessoas de cada área, e pelo menos de 3 a 5 coisas que cada uma dessas pessoas vão entregar. E aí, se você conseguir mais avançado ainda, pergunta qual é a dotação orçamentária dessas coisas que ela vai entregar, porque ela não vai saber essa resposta. E aí eu falo assim, peraí, isso tudo que a gente está fazendo é um orçamento é uma ação de planejamento financeiro e orçamentário. Se não tem dotação orçamentária, não existe. Não é planejamento, é só palpite. Aí os caras vão começar a perceber que você está apertando os calos no lugar certo. Tá bom, gente? Só para deixar registrado, o nosso plano plurianual não trabalha com valores. Tudo bem. É que assim, você tem o plano plurianual, você tem o planejamento do plano diretor, você tem a lei você tem que ter o PPA. O PPA ele precisa ter os valores porque ele vai ter que fazer essa execução. Tem que ter. Depois você tem a lei de diretrizes orçamentárias, em que você pinça a ação do plano plurianual e diz que aquela ação vai ser executada numa razão de metas, programas, projetos e metas. Aí você separa o que é permanente do que é provisório, ou seja, e você vai ver o que é, por exemplo, vou construir um prédio, então é permanente. Então eu posso colocar, tem começo, tem meio, enfim, um prédio vai ser construído. Eu tenho que pagar folha de salário, então isso é uma despesa permanente. Então isso aqui não vai entrar no orçamento. Aí você vai fazer a sua lei de diretrizes, um plano de execução financeira e orçamentária. Quanto que vai entrar de dinheiro e quanto que eu vou gastar. Para isso eu tenho que ter esse plano. Aí eu tomo uma ação que eu estimo as receitas e eu fixo as despesas. São conceitos muito técnicos. Eu digo, eu acho que eu vou arrecadar 100, mas eu fixo que eu posso gastar no máximo 95. Se eu arrecadar mais, eu posso gastar mais. Se eu arrecadar menos, eu não gasto 95. Se eu arrecadei 70, eu gasto 70. E aí eu tenho que fazer contingenciamento orçamentário. E isso tem prazos, tem regras e tem momentos. E nesse ano, vocês estão presos ao plano plurianual feito pela outra gestão e vocês vão prender a gestão de vocês e o próximo ano da gestão seguinte. E plano plurianual precisa ter valores. Então, um buraco mais embaixo quando fala de valores no plano plurianual. Ok, vamos cavar, então. Sim. Tá? Pessoal, assim, Lu, eu consigo te dizer com o fundo do coração, nós não estamos chutando, tá? Não seremos nós que vamos falar, será o meu técnico que vai conversar com o seu técnico. Tá bom? Meninas, nós vamos parar por aqui, pode ser? Deixa eu só ouvir, eu sempre gosto de ouvir, eu gosto de dar um espaço de fala para todas as pessoas. Eu queria ouvir a Railise, depois eu queria ouvir com a Isabela, ou a Isabela primeiro, depois a Railise. O que acharam aqui das ações do plano, o que a gente está fazendo e tal. Lise, pode ser você? Começando aí com... Eu começo, então. Então vai. Eu acho que é interessante, né? Eu estou apoiando mais hoje, né? Já que a coordenadora do cluster não pôde estar presente, mas acredito que eu, né, também acompanharei algumas reuniões, né, daqui em diante. Eu acho que é importante, como a Maria Clara teve essa visão de participar de uma outra reunião, de um outro cluster, e agora está participando dessa, a gente consegue ter uma visão transversal sobre os diferentes temas que acabam surgindo, né, nos clusters, e seja de interesse do município, ou seja, até mesmo de problemas que vão sendo identificados. E a gente acaba conectando, né? Como o Zanin falou, a gente participou de uma reunião com o Rio Verde, e aí a gente conectou com pontos que a gente ouviu na entrevista com o Paraupebas e, né, já começou a visualizar ali um possível plano de trabalho em como, né, trazer resultados disso. E eu acho que, né, que ter esses diferentes clusters que inicialmente trabalham temas diferentes, mas que futuramente vão acabando se convergindo, né, de acordo com os municípios que estão fazendo parte, dos problemas que vão surgindo e dos interesses também que a gente vai identificando. Então, muito interessante.
E você, Lise, o que você achou? Só reitero o que a Isa falou na questão da, né? A Lore não está aqui, que é a responsável pelo cluster, mas a gente também vai ter bastante dinâmica aí de troca durante todo esse processo. Então, enfim, é muito bom também ver essa participação aí multidisciplinar, que o projeto vai dar oportunidade para a gente conseguir diagnosticar e identificar também. E é isso, permaneço aqui à disposição de todos vocês quando, enfim, for necessário. Não precisam comunicar sua Lore, a gente também está sempre aqui à disposição, que a gente também está trabalhando tudo em conjunto aqui para buscar a melhor solução aí e trabalhar para, enfim, melhores resultados para todos os municípios. Ah, e mais uma coisa, agora a gente tem celular oficial e tem grupão no WhatsApp, tá? Então, aquele Internacional Inova Juntos cai ali na Isabela, ou cai na Lore, ou cai nas meninas. Então, contem conosco aqui, tá bom? Um beijo para vocês, meninas. Até o dia dia certo aí de vocês na próxima semana, tá bom? Manda a foto do caderninho, Alexine. Fala que assim, senão eu mesmo vou ligar para a prefeita. E fala assim, prefeito, eles não querem mandar foto do caderninho. Ela vai falar, oxe. Mando sim, mando sim. Então tá. Um abraço para vocês, meninas. Vamos ali para a nossa sala, gente, para fazer uma avaliação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.